Estimada comunidade aqui dos Cidadãos do Infinito, Salvai Almas, todos os nossos internautas que estão ligados conosco nesse momento, e nós olhando aqui para o Sírio Pascal, a gente vê que o São João Paulo II fez uma coisa tão bonita, que ele colocou para nós um domingo da Divina Misericórdia. Por isso que também ele é santo. O santo, ele vê o lugar de evangelizar sem ninguém falar para ele. Desde o tempo da ressurreição de Cristo até São João Paulo II, todo mundo sabia que existia o domingo depois da Páscoa. Em todos eles, o único que viu que deveria ser o domingo da misericórdia, a divina misericórdia, foi São João Paulo II. Por isso que ele fez a diferença, porque ele era um homem diferente. Ele conseguia enxergar algo diferente, onde todo mundo olhava e ninguém enxergava. Ele viu o que os outros não viram. Ele percebeu o que os outros não perceberam. Porque a comunhão entre ele e Deus era praticamente perfeita. E ele era um homem, de fato, desde o tempo da juventude, vocês podem ver toda a história dele, foi uma obra de misericórdia, se nós começarmos a olhar, toda ela. Ele era capaz de converter um ateu sem falar de Deus, e ele passava fazendo o que Deus queria. Ele também disse que ele conseguiu converter o comunismo sem falar de Deus. Ele nunca falou a palavra Deus, nunca. Só que ele falava das obras de Deus. E além de falar das obras de Deus, ele vivia as obras de Deus. Ele passava no meio dos espinhos sem ter problema. Passava no meio do fogo sem ter problema. Ele negociava todo mundo sem vender a alma dele, sem vender os princípios de vida dele, sem vender a fé que ele tinha em Deus, porque ele foi um homem provado. Como lembra que no outro domingo também dizia, é como aquele que prova o ouro, ourives, ele derrete o ouro, para tornar-se totalmente puro. E se nós olhar, ele fez isso mesmo. Então, que Deus nosso Senhor nos conceda a graça hoje de nós. Por que o domingo da misericórdia ele é tão importante? Por trás de tudo isso, nas entrelinhas de tudo isso, está aquela afirmação: com a medida que você mede os outros, você será medido. A medida do seu comportamento, atitude, forma de jeito de ser no mundo, é o que você vai receber depois. Então, em outras palavras, nós somos a medida de nós mesmos. E ele nos mostra o caminho. Se alguém lhe bate ao lado esquerdo, oferece o direito. Se alguém pede para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pede a túnica, você dá 2. Que é também a leitura, a primeira leitura de hoje. Nada tinha em si, tudo estava em comum. Mas a maior lição para mim como sacerdote é aquela afirmação que Jesus disse na segunda leitura. O amor se manifesta no cumprimento dos mandamentos de Deus. E daqui uns dias nós vamos ver que ele vai aparecer dizendo o seguinte: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Mas também hoje ele dá uma afirmação muito correta: meu Senhor e meu Deus. O Tomé, ele é sempre visto como aquele do contra. Do contra, sem fé, sem esperança, sem amor, sem nada. Não acredito em nada, isso aqui é acabar a história. Porém, no meio de tudo isso, ele tem uma coisa extraordinária, que ele mostra que não é ignorante. Ele mostra que ele não segue qualquer um,
ele mostra que ele quer seguir a Deus mesmo, de corpo e alma, custe o que custar. E Jesus responde: você acreditou porque viu. Mas bem-aventurados, tem mais uma bem-aventurança aqui dentro, tá? Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver. Isso é importante. Muito importante. É uma nova bem-aventurança. Mas o que revela tudo isso a pessoa de Tomé? Ele nos coloca dentro de nós os sinais essenciais, principais também, da onde nasceu a nossa igreja. Se eu não colocar a mão no seu lado, não acredito. Em outras palavras, eu não quero seguir o Deus fulano de tal, isso aqui, não quero seguir ninguém. Eu quero somente seguir aquele que nasceu do lado dele. É o sacramento, é a igreja. E Jesus confirma isso. Recebam o Espírito Santo e vocês fazem isso. Por isso que é a grande certeza e a grande verdade nossa, de que Cristo não veio abolir nem a lei, nem os profetas, não veio abolir ninguém. Não veio abolir nenhum segmento religioso, nada, nem político, nada, só que ele se comportou de forma diferente. Ele diz assim: agora daqui para frente é isso aqui. É esse caminho. Ele não disse que estava certo, não disse que estava errado, sim, mas ele disse assim: façam isso. Eu vos dei o exemplo, eu vos lavei os pés, façam a mesma coisa. Receba o Espírito Santo. E daqui para frente, para vários domingos, ele sempre vai aparecer. Não tenham medo. Ah, tá. Por que o medo é um problema sério? Porque o medo é o antônimo do ódio. Você sabia disso? O ódio, a gente diz, o antônimo do ódio é o amor. E não é verdade. O antônimo do ódio é o medo. No medo, todo mundo recua. Todo mundo recua, todo mundo foge. Vamos ver se é verdade ou não. Pedro não fugiu ou não fugiu? Pedro não mentiu ou não mentiu? Todo mundo se sumiu. Somente ele. Mas uma pessoa não saiu, que é a mãe dele. Ela não tinha como ir lá ajudar o filho. Ela só estava longe, ouvindo as gritarias dos outros. Quanta dor, quanto sofrimento. E aqui que está o domingo da misericórdia. Ela tinha certeza que dentro de todo esse sofrimento, no meio de todo esse cenário de traição, cenário de mentira, cenário de blasfêmia, cenário o pior possível. E a mamãe enxergava que dentro desse cenário é como que fosse no túnel. No final ela enxergava a luz. Então nós vamos celebrar o domingo da misericórdia. Em outras palavras, também a gente celebra de que a esperança venceu. A esperança venceu. A mamãe tinha certeza que o filho ia vencer. E venceu. A mamãe recebeu um filho morto no colo. Olha que presente que deram para ele. Totalmente desfigurado e tudo. Mas a mamãe sabia que olhando no filho, ela enxergava dentro do filho o que ia vir depois. Ela nunca duvidou. Ela não foi Santo Tomé, nunca duvidou. Simplesmente assim, façam tudo o que ele disser. Então, o que a mamãe diz para mim como sacerdote que eu devo fazer? Observa os mandamentos dele. Pronto, está garantido. Eu quero me salvar? Sim. Eu quero ir para o céu? Sim. O que eu devo fazer? Observar os mandamentos. É difícil? Sim, muito difícil e não. Por que é muito difícil? Vamos lá. Se você quer algo na vida, não tem que levantar mais cedo, não tem que ir dormir mais tarde, não tem uma preocupação, de repente você passa a noite em claro, não é verdade que acontece tudo isso? Então isso é muita dedicação. Então a salvação
É difícil ou é fácil? Para os ateus, para os não crentes, para os judeus e assim por diante, a cruz é sinal de morte. Então, para eles é muito difícil. Mas nós, aqui, cidadãos do infinito, olhamos para a cruz como um sinal de salvação. Não é porque nós passamos aqui hoje de manhã rezando, etc., e temos missa, confissão, um monte de coisa que os outros não têm, não é que nós não vamos amanhã, que é segunda-feira, passar por algumas dificuldades. A diferença que está entre nós e os demais é que nós sabemos ver dentro da dificuldade o que há de importante. Por exemplo, olhar no joio e não se preocupar com o joio. O joio ainda vira adubo, é na verdade. Pronto. É joio? É. É um problema? É um isso para o trigo? É verdade. Mas assim mesmo, ainda ele vira o quê? Adubo. E esse adubo vai ter um milho melhor e assim por diante, vai criar outras coisas. Então, dentro da dificuldade, dentro da aprovação nossa de cada um, quanto mais perto da luz, esse é o problema dos católicos, quanto mais perto da luz que eu estou, mais calor tem. E se eu encosto na luz, que é Deus, ela queima. O que a luz divina queima? O pecado, o orgulho, a vaidade, aquilo que não é o mandamento dele. Então, necessariamente, a gente tem que passar por isso. E o apóstolo Paulo diz de que a dificuldade é importante, é necessária e indispensável para nós podermos avançar e crescer e prosperar. E mais uma vez, eu digo o seguinte: quando toda a humanidade perceber a função e a missão dos cidadãos do infinito, todos vão querer ser os cidadãos do infinito. Sabe por quê? Nós que visitamos cemitérios, nós que vamos lá e a gente vê, mas não precisa nós visitar o cemitério. Quando a gente vai sepultar alguém, você entra no cemitério, logo vê um túmulo bem bonito, um túmulo bem enfeitado, um túmulo meio engraçado, outro abandonado, outro caído, outro arrebentado. Agora, pensa o seguinte: aquele túmulo bem cuidado significa que ainda alguém da família está preocupado com esse cara. O fato de ir lá ajeitar, qual é a diferença entre ajeitar bem o túmulo ou abandonar o túmulo? A diferença é muito grande. É tudo. Só o fato da pessoa ir lá, se preocupar, ajeitar bem, botar a lápida, botar a foto, botar o nome, o dia que nasceu, o dia que morreu, um monte de coisa, tem um carinho com quem partiu. E pode ser que aquele cara que está lá dentro morto, os restos mortais estão ali, pode ser que ele nunca teve com os outros. E uma pessoa tem que ter esse carinho com ele, para ele poder progredir na eternidade. Toda falta de carinho, de amor que eu possa ter com alguém vai ter que pagar. Mas eu disse, mas Padre Eleutério, você não pode mudar? Sim, eu devo mudar. Só que eu mudo daqui para frente, não daqui para trás. Daqui para trás já foi. E está na nossa cabeça de que esse erro que eu cometi no passado, ele é perdoado? Sim. Porém, a gente tem que pagar a pena dele. E eu não consigo voltar e pagar. Isso aqui é uma herança para alguém. E ninguém entende isso. Lembre que os sacerdotes, a gente diz antigamente, 40, 50 anos atrás, quando eles iam a cavalo, o pessoal lá do interior vinha na matriz pegar o padre para ir lá levar os últimos sacramentos do falecido. Por isso que na época se chamava extrema-unção, hoje se chama enfermo, ou os olhos do enfermo.
Olha, e quando a gente enxergava que o sacerdote estava chegando, não interessa o que tinha na frente da gente, todo mundo dobrava o joelho diante, não para o padre, mas aquilo que o padre estava carregando. Olha a diferença. Hoje você pode sair com o Santíssimo para cá e para lá. De repente o pessoal entra, tem a exposição do Santíssimo, vem ali, nem olha para Jesus e pronto, né? Tem uma diferença muito grande. Então a nossa catequese, ela tem que ser desde o começo. E Cristo deu a catequese no testemunho. Por isso que a Divina Misericórdia me ensina a mim de que só existe uma maneira para entrar na eternidade. De eu ter um coração misericordioso, a exemplo de Jesus. Se eu conseguir aqui nessa vida viver dessa maneira, então eu estou vivendo o céu aqui. E quando eu não consigo, não faça aos outros aquilo que eu não quero que te faça. Não quero mal, eu não quero mal para mim, então esse mal também não vou desejar para ninguém. O que eu aceito, é isso que eu devo fazer para os outros. Esse é o verdadeiro mandamento do Senhor. Que São João Paulo II interceda junto de Deus a favor de cada um de nós sabemos que ele tem esse poder. E hoje é dia 11 do mês, é o dia que nós lá de Monte Alverne, vamos pegar na saia da mãe, e vamos sacudir a saia da mãe. Quando vocês entram no supermercado, que vocês enxergam uma criança, e que de repente as vovó também vão com os netinhos no supermercado, e eles de vez em quando deixam a mamãe ir para frente, a vovó ir para frente, e eles ficam um pouquinho mais para trás. Eles ficam olhando as coisinhas dele. Quando ele encontra algo que ele achou que ele quer, ninguém tira de lá, certo? Bate o pé, chora, grita, pega a saia da mãe, sacode a saia da mãe, a mamãe não pode bater, a mamãe não pode xingar, a mamãe não pode fazer nada. Tem só uma coisa, sabe o que fazer? Pegar e dar para a criança. Então é isso que nós vamos fazer sempre com a Nossa Senhora de Lourdes. Nós vamos pegar na saia daquela mãe e dizer o seguinte: ô mamãe, vamos lá, a gente sabe quem você é. Porque ela foi a primeira a viver 100% a misericórdia divina. Porque ela acolheu o próprio Salvador nela.